Bom dia, pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Carlos. Hoje nós teremos uma aula de Química e o tema da nossa aula é reações de oxirredução. Bom, as reações de oxirredução são as reações que estão envolvendo a relação aí de ferrugem, como apresenta aí na imagem para vocês esse navio, tá? Onde um determinado reagente químico vai sofrer a oxidação e um outro vai sofrer o processo de redução. Por isso o nome do tema oxirredução. Bom, mas antes de falarmos sobre o processo de oxirredução, que é o processo de formação de ferrugem, nós temos que aprender primeiro que esse processo envolve um maior aumento do número de NOx e menor número de NOx. Tá? Então eu vou ter aí espécies químicas que vão aumentar o número de NOx e espécies químicas que vão diminuir o número do NOx. E para isso, a gente precisa aprender um pouco sobre o número de oxidação, que é o chamado NOx. Bom, existem algumas regras, tá? E o número de oxidação NOx é a carga elétrica real atribuída aos íons em um composto iônico, ou aparente, atribuída aos átomos de um composto molecular. Então, é envolvida a carga elétrica, tá? Pode ser de um composto ou pode ser de átomos isolados. Dessa forma, a carga de um íon em uma ligação iônica equivale ao NOx desse íon, enquanto a carga parcial apresentada por um átomo em uma ligação covalente representa o NOx desse átomo. O número de oxidação é um artifício bastante utilizado em química para acompanhar o deslocamento dos elétrons em reações químicas chamadas de reações de oxirredução. Então, que nem eu tinha falado, vai haver a necessidade de eu dizer quem está sofrendo oxidação, quem está sofrendo redução. Porque eu tenho que dizer de onde está saindo os elétrons e onde é que esses elétrons estão chegando. Bom, mas vamos lá. Regras para a determinação do NOx. Existem algumas regras. Primeira, os átomos que compõem as substâncias simples, ou seja, moleculares, covalentes ou metálicas, apresentam NOx zero. Então, se eu tenho um átomo isolado, o NOx dele vale zero. Exemplo. Eu tenho aqui H2, gás hidrogênio, NOx vale 0. N2, gás nitrogênio, NOx vale 0. Gás ozônio, NOx vale 0. Carbono, formando composto simples, substância simples, NOx vale 0. Carbono grafite, também vale 0. Tem aqui o potássio, sozinho vale 0. Magnésio sozinho vale 0. Ferro sozinho vale 0. Então, se eu tenho substâncias simples ou se eu tenho átomos isolados, o valor do NOx deles vale 0. Segunda regra. Nos íons monoatômicos, o NOx é a carga do íon, porque o íon não apresenta equilíbrio elétrico. Então, exemplos. Se eu tenho íons, o valor do NOx é o valor da carga desses íons. Então, aqui, potássio, carga mais 1, NOx vale mais 1. Cálcio, carga mais 2, NOx vale mais 2. Alumínio, carga mais 3, NOx vale mais 3. Cloro, a carga vale menos 1, seu NOx vale menos 1. Enxofre, a sua carga vale menos 2, seu NOx vale menos 2. Terceira regra. Nas substâncias compostas, há elementos que apresentam sempre o mesmo NOx, ou seja, apresentam NOx invariável. Então, elementos com NOx invariável em substâncias compostas. Então, tenho aí, no caso, vale menos 1, flúor. O flúor, ele formando substâncias compostas, ele sempre vai ter o NOx valendo menos 1. Os metais alcalinos, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, incluindo a prata, todos eles têm NOx valendo mais 1. Aqui, metais alcalinos terrosos, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Todos eles têm NOx valendo mais 2, incluindo o zinco e o cádmio. E aqui, NOx mais 3, o alumínio. Exemplos. Eu tenho aqui, KF. O F, ele vai valer o NOx menos 1. NaBr. Na tem NOx mais 1. AgCN. Então, o Ag, a prata, tem NOx valendo mais 1. Magnésio. Mg. Tem aqui o NOx valendo mais 2. Zinco. Zn. Você tem que procurar o zinco aqui. Zinco, NOx mais 2. Aqui mais 2. Cádmio, NOx mais 2 também. Alumínio, NOx mais 3.
3.2. Halogênios. Família 6A. Flúor, cloro, bromo e iodo, quando à direita da fórmula apresenta o NOx-1. E os calcogênios, oxigênio, enxofre, selênio, tNn, que à direita da fórmula apresenta o NOx-2. Então, exemplos. Eu tenho aqui o boro à direita da fórmula, NOx-1, iodo à direita, -1. Eu tenho aqui o oxigênio, calcogênio, -2, enxofre, calcogênio, selênio, também calcogênio, vale -2. 3.3. E substâncias compostas em íons compostos, ou seja, formados por dois ou mais elementos, o hidrogênio apresenta NOx+1. Então, alguns exemplos. Eu tenho aqui H2O, hidrogênio vale +1. Eu tenho aqui NH3, NOx do hidrogênio +1. HPO4, NOx do hidrogênio vale +1. Eu tenho aqui NH4, NOx do hidrogênio vale +1 também. Observação. Vale ressaltar, no entanto, que em alguns compostos denominados binários metálicos, o hidrogênio apresenta NOx-1. Então, isso aqui é uma exceção, tá? Exemplos. Eu tenho aqui NaH, vai valer -1. Tenho composto binário metálico. Composto binário, dois elementos, metálico, eu tenho aqui o alumínio. O NOx dele vale -1. E aqui também eu tenho o NOx do hidrogênio valendo -1. Em substâncias compostas, em íons compostos, o oxigênio apresenta NOx-2. Exemplos. Aí eu tenho aqui, HNO3, NOx do oxigênio vale -2, SO4, NOx do oxigênio vale -2, HCO, NOx do oxigênio vale -2 também. Determinação do número de NOx. Para determinar o número de oxidação de elementos que não foram citados nas regras, considere-se o seguinte. Primeiro, em uma substância composta, a soma algébrica dos números de oxidação de todos os átomos que compõem é igual a zero. Então, se eu tenho uma substância composta, quando somar o NOx de todo mundo, tem que ser igual a zero. Exemplo, HNO3. Então, eu tenho aqui, NOx do hidrogênio vale +1, NOx do oxigênio vale -2. Então, quanto é que vai valer o NOx do nitrogênio? Vai ser o NOx do hidrogênio mais o NOx do nitrogênio mais 3 vezes o NOx do oxigênio. Isso tudo tem que ser igual a zero. Então, nós temos aqui K2CR2O7. Então, o NOx do K vale +1, do oxigênio vale -2. Então, eu vou ter 2 vezes o NOx do potássio, mais 2 vezes o NOx do crômio, mais 7 vezes o NOx do oxigênio. Tudo isso tem que ser igual a zero. 2. Em um íon composto, a soma algébrica dos números de oxidação do átomo que compõe é igual à carga apresentada por esse íon. Então, a soma deles tem que ser igual à carga. Nesse caso aqui, a carga é -1. Então, aqui, o oxigênio vale -2, NOx do magnésio, mais 4 vezes o NOx do oxigênio, isso tudo tem que ser igual a -1. Exemplo 2, tem aqui NOx do hidrogênio, vale +1. Quero determinar no nitrogênio, eu vou ter o NOx do nitrogênio mais 4 vezes o NOx do hidrogênio. Tudo isso tem que ser igual a +1, pois aqui é o valor da carga desse íon. Bom, nas reações de oxirredução, como eu havia falado para vocês, eu vou ter quem sofre a oxidação e quem sofre a redução. Tá? Quem sofre a oxidação, ele perde o elétron. No caso, o NOx vai aumentar. O valor do NOx ele vai sofrer uma variação, um aumento. Ele chama-se agente redutor. Já quem sofre a redução, ele ganha elétrons, ou seja, o NOx diminui, é chamado agente oxidante. É ele que provoca a oxidação. Então exemplo aqui. Eu tenho o magnésio saindo de +7 para +2. O seu NOx diminuiu ou aumentou? Diminuiu. Se diminuiu, ele sofre a redução, é o agente oxidante. Já aqui, o oxigênio, ele tinha NOx -1 e foi para 0. De -1 para 0, eu estou aumentando. Se aumentou o NOx, ele sofre a oxidação, é o agente redutor. Pessoal, nossa aula está chegando ao fim, tá? Segue para vocês atividades do livro, da página 398, 399 e 400, tá? Façam os exercícios, envie para mim as respostas e eu estarei no grupo do WhatsApp esperando, caso vocês tenham alguma dúvida. Bom, segue aí uma mensagem para vocês. O impossível é a desculpa para o desistente e o desafio para o vencedor. Então, vamos ser vencedores. Até a próxima aula.